Olá, jovem! Hoje, crianças, nós vamos estudar um pouquinho sobre fontes históricas, que só pelo nome já dá para ter uma noção. Fontes históricas. Então, vamos começar. Você já sabe que a história é a ciência que estuda o passado. Mas como os historiadores descobrem o que ocorreu há centenas ou milhares de anos? Todas as produções que os seres humanos realizaram, desde uma pedra lascada até um celular, são vestígios que levam um historiador a conhecer o passado. Então, por causa da evolução de alguns materiais, os historiadores, aqueles que estão pesquisando o passado, descobrem como era antigamente. Continuando. Para pesquisar alguns temas e analisar vestígios, o historiador precisa da ajuda de outros profissionais, como os arqueólogos, olha só. Vocês lembram que em desenhos e em filmes sempre tem um arqueólogozinho com um chapéuzinho na cabeça? Ele está sempre ou em cavernas, ou em grotas, ou em pirâmides, atrás de algum material, algum vestígio que mostre um pouquinho sobre o passado. Durante as escavações, olha só, os arqueólogos encontram diversos objetos, como instrumentos feitos de ossos e pedras, vasos de cerâmica, cestos, restos de fogueiras, ardonos e etc. Então, todo esse tipo de vestígio, até mesmo um resto de uma fogueira, de um carvãozinho queimado, é algo que pode estar ajudando o historiador a conhecer um pouco sobre o passado. Por exemplo, se em uma caverna eles encontram um carvão e analisam a idade e descobrem que é de 4.000 anos atrás, então ele já tem uma noção. 4.000 anos atrás o homem já sabia fazer fogo. Ou pelo menos é uma das suposições, entenderam? Todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de fontes históricas, que são o principal material de investigação para os historiadores. Então, qualquer coisinha, seja um pente antigo, seja um espelho antigo, qualquer marca deixada pelo ser humano, são fontes históricas. Continuando. Por meio da análise dessas marcas, o historiador pode descobrir como as sociedades se organizavam, quais eram seus hábitos alimentares, os costumes religiosos, as formas de se divertir e as maneiras de se vestir. Olha só, com qualquer coisinha, por mais simples que seja, ele traz diversas informações sobre o passado. Continuando. O estudo e a comparação das fontes também ajudam a entender as transformações que ocorrem na escrita, na arte ou no modo de produzir as fontes históricas. Ou na forma de produzir. As fontes históricas podem ser classificadas em fontes materiais e fontes imateriais. Mas o que é fontes materiais? Olha só, refere-se aos objetos produzidos por uma sociedade, como pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções e etc. Ou seja, fontes materiais é aquilo que eu posso estar apalpando, né? Posso estar pegando. Então, fontes imateriais são fontes que não têm um suporte físico, mas fazem parte da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração, como músicas, lendas, tradições, costumes. Então, aqui nós entendemos que tem dois tipos de fontes materiais. Aquilo físico, na qual eu posso pegar uma cadeira velha, um documento velho, alguma arte, alguma pintura velha. E aqui, fontes imateriais é aquilo que vai passando de uma pessoa a outra, algum costume, algum hábito, por exemplo. Tem gente que tem um costume de pegar o dente quando ele cai e jogar em cima do telhado. Isso é um tipo de fonte imaterial, porque é uma tradição, é um costume e etc. Mas também é possível também fazer outro tipo de classificação das fontes históricas. Fontes escritas
São documentos escritos, como cartas, livros, certidões de nascimento, diários, escrituras, relatos de viagem, etc. Ou seja, tudo aquilo que eu estou escrevendo, seja até mesmo uma cartinha de amor, é um tipo de fonte escrita. Já pensou? E fontes visuais são imagens e representações produzidas por uma sociedade, como pinturas rupestres, obras de artes, filmes, fotografias e etc. E por último, mas não menos importantes, fontes orais, que são as produções sonoras como músicas, cantigas, lendas, dicas, entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas e etc. Discos. Então aqui temos 3 tipos de fontes. Você já pensou, por exemplo, nós estamos em 2020. Uma fonte visual, ou seja, uma arte, uma pintura, por exemplo, pode ser produzida agora também em 2020. Um texto de vocês, nós estamos na pandemia. Daqui uns 5 anos ou até menos, isso vai estar nos livros de história. Não sei se será do 4º ano, mas vai estar no livro de história. E com certeza vai ter registro, por exemplo, de alunos estudando em casa. Vai que uma das fotos de vocês acabam indo para a internet, viraliza e eles usam. Ninguém sabe do futuro, ninguém pode dizer que nunca vai acontecer. E isso vai ser usado como uma fonte visual, uma fonte material, uma fonte visual, na qual eu vejo uma foto para entender o passado. Eu vendo uma foto, por exemplo, de uma criança estudando na pandemia em casa, já é um relato de um acontecimento de anos atrás, né? Quando isso for no futuro, quando deixarmos para trás esse momento de pandemia, tá bom? Aqui nós temos alguns arqueólogos, algumas pessoas na escavação. Aqui nós temos um calendário, olha só, é uma fonte material, um calendário com algo escrito nele. Aqui nós temos um grupo de dança. A dança é uma fonte material. Aqui temos outros tipos de pintura, certo? E agora vocês vão responder a terceira questão. Vocês vão explicar o que são fontes históricas e por que são importantes para o historiador. E depois vocês vão encontrar aqui nesse diagrama algumas palavrinhas que começam com F, palavrinhas que começam com R, com G, com L, com D, com M, tá bom? Qualquer dúvida, basta mandar mensagem.